primeira vista, as unidades do SESC São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. O que teriam todos esses locais em comum? A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Desde criança venho aqui pro SESC, sempre gostei de interagir com isso, né? Bolinha de gude, barro, pega-pega, correr no meio do campo, do mato, né? É isso que eu quero trazer para minha filha. É que ela tenha um espaço que ela possa brincar. Eu acho que é isso que é legal o SESC trazer, né? Ele vem trazer essa união. Isso me inspira muito, né? A ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque eu já me cuidava antes, um pouquinho assim, né? Mas agora já mudou, tipo, alimentação, exercício, né? Agora eu saio mais um pouco. O SESC é bom porque aqui é tudo planejado para ficar junto. E para tudo ficar junto, é preciso pensar a cultura e a educação como conceitos amplos e integrados, imprescindíveis como preparação para uma vida de melhor qualidade. Com uma trajetória de mais de 7 décadas, o SESC vem expandindo suas unidades e desenvolvendo programas inovadores que contribuem para a melhoria do bem-estar das famílias de empregados do comércio de bens e serviços e do turismo. Os benefícios se estendem a toda a sociedade, porque as unidades se caracterizam como espaços de convivência criativa e democrática, sempre abertas ao público geral. Onde o SESC entra, você começa a mudar. Você faz uma coisa boa, a cidade começa a mudar. O SESC tem um programa inovador que não existe em outras áreas do mundo, que é integrar as atividades do esporte com a saúde, com as atividades culturais, com o lazer, e um lazer criativo onde as pessoas se fazem, se formam, etc. There are other places that have athletics and they have something for older people. So they're organizations, but then I've never encountered something like SESC that has that type of penetration into the neighborhood and also something cultural to nourish people's soul. O SESC é uma das mais importantes instituições nesse país de produção de saúde mental coletiva. O acesso aos programas se expande com as ações virtuais, em conteúdos diversos na plataforma digital e no SESC TV, além das obras do selo SESC e das edições SESC. Nosso trabalho é reinventar constantemente as estratégias de promoção do bem-estar social. O futuro já está em construção. Os novos espaços físicos e virtuais são projetos que abarcam uma sociedade mais diversa, inclusiva e solidária. Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui a mais uma edição do ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond na programação do FEITABIRA, Festival Literário de Itabira de 2023. O ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond é uma iniciativa do SESC São Paulo. Nossa proposta é mostrar que, em paralelo à sua trajetória literária, Drummond construiu uma outra obra composta de milhares de cartas trocadas com escritores e escritoras e até mesmo com anônimos. Para tanto, hoje está conosco na tela José Castelo. José Castelo é escritor, jornalista e crítico literário, formado em Comunicação e Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em atuação marcante como profissional desde a década de 70,
com passagem pelos principais veículos de imprensa do Brasil, Castelo é autor da biografia de Vinícius de Moraes, entre outras obras. José Castelo, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, é um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Castelo, vamos começar então por esse encontro, pela relação entre Vinícius e Drummond. O que é que você pode trazer para a gente de partida? Olha, eu vou começar um pouco pelo final. Quando Vinícius morreu, foi uma comoção no Rio de Janeiro, 1980. E, evidentemente, que o velório dele foi um acontecimento cheio de intelectuais, escritores e tal. Mas quase ninguém esperava que lá aparecesse Carlos Drummond de Andrade. E Carlos Drummond de Andrade estava na época com um problema grave de herpes, que inclusive deformava um pouco o rosto dele, era uma coisa que ele estava tratando, que o estava preocupando. Mesmo assim, foi o velório, para surpresa de muita gente. Essa presença do Drummond, nesse momento final do Vinícius, nesse ato final, eu acho que é muito significativa. Por quê? Porque, de certa forma, Drummond era o oposto do Vinícius. Eles viveram em extremos completamente opostos. Há uma frase clássica do Drummond sobre o Vinícius, dita no velório, que é a seguinte: de todos nós, ele foi o único que teve a vida de poeta. Uhum. Drummond viveu uma vida burocrática, não é? Dali dentro do Ministério da Educação, sempre com o mesmo casamento com a Dolores, se não estou enganado. Muito depois, já depois da morte dele, se descobriu que ele tinha um caso amoroso com a Lígia, que era bem mais nova, mas foi uma coisa que ele sempre escondeu de forma muito discreta, muito cuidadosa, e que quase ninguém imaginava que existisse. De outro lado, Vinícius viveu uma vida, não é exagero dizer, escandalosa. Ele viveu para o escândalo, ele não estava preocupado com as repercussões do que ele fazia. Pelo contrário, ele curtia essas repercussões, né? Então, Vinícius teve 9 casamentos oficiais, teve grandes paixões por mulheres célebres, com quem ele teve relações breves, mas intensas, como Hilda Hilst, que foi uma namorada de Vinícius, e teve centenas, sabe Deus quantos, pequenos casos nos intervalos de todo esse fogo. Então é isso. Vinícius vivia para o mundo. Vivia no mundo. Drummond vivia para dentro, vivia para a poesia e viveu, mesmo a sua vida mais íntima, amorosa, de uma forma introspectiva e até secreta. Isso. Eles começaram... eu procurei, quando fiz a minha biografia já, eu trabalhei com mais de 1000 páginas de correspondência do Vinícius. Aí estou dizendo o que ficou no acervo do Vinícius. Praticamente não tinha nada do Drummond. Tinha cartões, entendeu? Coisas sem grande importância. A relação deles se deu mais, primeiro, em torno do célebre bar Vermelhinho, do centro do Rio, que era onde Vinícius fazia ponto. Era onde ele se encontrava com os poetas amigos dele, que iam desde os poetas brasileiros, João Cabral, até Neruda, quando estava no Rio, né? O Drummond ia, de vez em quando, ao Vermelhinho.
frequentava essa roda literária, mas sempre mais discreto. Ele sempre foi um homem, né, de poupar as palavras, de medir as palavras. Ao contrário do Vinícius, que era derramado. O Vinícius fazia a ronda dos bares, frequentou muito o Amarelinho, que existe até hoje, que foi reinaugurado depois da pandemia, e que é um bar muito importante também na Cinelândia, e que já era, na época dele, um bar tradicional no centro do Rio. Frequentou o Lidador, que ainda existe hoje na Rua da Assembleia, mais como loja de queijos, mas era um ponto, era um bar que Vinícius frequentava. Drummond sempre rondando, sempre presente, de vez em quando, mas sempre já dessa forma evasiva, dessa forma discreta, aquele jeito do Drummond ser. Alguns escritores, poetas dessa geração de modernistas, alguns deles inventaram técnicas, artifícios para conseguir ter diálogos mais íntimos com seus colegas. Por exemplo, Jorge de Lima era médico, tinha um consultório na Graça Aranha. O que ele fez em determinado momento? Ele comprou a sala do lado da sala do consultório dele. Mandou fazer uma porta secreta entre a sala dele de médico e a sala vizinha, e tinha uma cortina. E, de vez em quando, ele avisava para a secretária: agora, durante meia hora, não vou atender. Passava por essa porta, e na outra porta estavam João Cabral, Drummond, Bandeira, sei lá mais quem, esperando por uma conversa literária e um whiskyzinho. Maravilha. São artifícios que... Foi um artifício que o Jorge de Lima usou muitos anos. O João Cabral, quando foi cônsul ou embaixador, agora me deu uma dúvida, do Brasil, acho que embaixador, no Senegal, ficou íntimo do Léopold Senghor, que era o presidente do Senegal e que era escritor e poeta famoso. O Senghor gostava tanto do João Cabral que separou uma sala, também meio secreta, no aeroporto de Dakar, para onde ele ia e para onde o João Cabral ia, e eles se trancavam, os dois, só para conversar sobre poesia. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque os poetas não só tinham essa necessidade de escrever muito entre si. O Drummond, você sabe, olha, foram 20 anos de correspondência com Mário de Andrade, 50 anos com Alceu de Amoroso Lima, 40 anos com Ribeiro Couto, 60 Drummond, né? Anos com Pedro Nava. Era uma ebulição completa de cartas. O Vinícius não tinha paciência para isso. O Vinícius, o negócio dele era o tete-a-tete, era a conversa, até porque tinha que ter a bebida junto. Tinha que ter o esquinho. Tinha que ter, exatamente. Isso não quer dizer que eles não tenham se influenciado, e mais do que se influenciado, sempre se fascinado muito um pela figura do outro. Ao Vinícius, tem vários depoimentos que contam isso, incomodava muito a introspecção do Drummond. Ele estava sempre esperando o momento em que o Drummond ia sair da casca, ia finalmente se entregar ao mundo, achava que o Drummond era muito preso, que não dava para os amigos tudo que tinha para dar. Né? Mas, ao mesmo tempo que isso o incomodava, isso despertava um grande fascínio nele. Que segredos esse homem guarda e por que ele não quer dividir com ninguém? Né? E o Drummond, pelo seu lado, fechado, tímido, era fascinado pelo Vinícius como um cara que conseguia se jogar no mundo e viver coisas com uma intensidade tamanha que ele não conseguia viver. Ou ele achava.
e em várias faces da cultura, né? Músico, enfim, várias faces da vida. Não era só a poesia que Vinícius Sim, vivia o Vinícius. com aquela intensidade, né? Ele foi um grande músico, foi um grande compositor, né, eletrista, foi um grande cantor, embora não tivesse uma voz extraordinária, mas fazia shows e shows e shows aqui no Brasil, na Argentina, pelo mundo, e com plateias imensas, né? Ele escreveu para teatro, né? O resultado mais famoso é o Orfeu da Conceição, né? Que foi montado ainda nos anos 50 no Teatro Municipal. Foi ali que Tom Jobim se aproximou dele pela primeira vez. E ele, além disso, foi, durante muito tempo, era o ganha-pão dele, diplomata. Sim. Até ser expulso do Itamaraty pela ditadura militar. Não por motivos políticos, embora ele se declarasse um intelectual de esquerda, apoiasse a oposição, mas por motivos de comportamento. Os caras do Itamaraty da época da ditadura achavam o Vinícius muito escandaloso, impróprio, exagerado e não cumpria os rituais esperados de um diplomata. O diplomata, em geral, é mais contido, né? Mais solene. O Vinícius não era nada disso. Então, ele conseguiu viver várias vidas, como você disse. E isso também é uma coisa que certamente intrigava o Drummond. O João Cabral, por exemplo, reclamava disso publicamente. Ele era contra o Vinícius músico. Ele acha que o Vinícius estava jogando a poesia dele fora quando ele largava a poesia e ia fazer música. Achava e dizia para ele que ele tinha que fazer só poesia, que ele era um grande poeta. Chegou a me dizer, João Cabral, numa entrevista que eu fiz, o seguinte, que tinha certeza que se o Vinícius tivesse dedicado só à poesia, ele teria sido o maior poeta da língua portuguesa. E que ele jogou esse destino fora com essa bobagem de música popular. Falou isso morrendo de raiva, até porque o João Cabral odiava música, né? Não gostava de música, nem de elevador. Tinha raiva quando entrava no elevador e tocava música. Ele odiava música. Então, ele tinha uma visão profundamente negativa dessa diversidade do Vinícius. O Drummond, eu não sei dizer, mas suponho que ele também devia de estranhar esse Vinícius múltiplo, em contraste com a sua própria vida, que era uma vida regrada, metódica, do ministério para casa, de casa para o ministério, escrevendo essa longa e maravilhosa obra, né? Será que ele compartilhava dessa opinião do João Cabral, ou era mais um estranhamento que tinha uma certa atração também, Castelo? Não, você tem razão. Tinha uma atração, e eu vou mais longe. Eu acho que no João Cabral também tinha uma atração envergonhada. O João Cabral era duro, não era de dar o braço a torcer facilmente, entendeu? Mas, no final da vida dele, eu fiz várias entrevistas com ele, mais de 20, durante quase 2 anos, que resultou no meu livro O Homem Sem Alma. Eu visitava sempre seu apartamento do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. E ele sempre muito deprimido, muito solitário, muito triste, reclamando da vida, que a vida dele era monótona, que a vida dele, os amigos todos tinham morrido, ninguém mais o visitava, não acontecia mais nada, a mulher não deixava ele sair por causa dos remédios psiquiátricos que ele tomava e que ele tinha tonteiras, ele vivia vigiado por babás, ele era revoltado, era um menino revoltado, né? E nisso, sempre ele sabia, quando eu comecei a fazer as entrevistas com ele sabia que eu estava trabalhando simultaneamente na escrita da minha biografia do Vinícius.
E ele tinha muito medo e me dizia que eu tentasse entrar na vida pessoal dele. Ele sempre dizia: Castelo, vamos falar de poesia e de diplomacia. Nada mais. Dizia: não, João, fica calmo. Não quero saber de mais nada. Não, porque eu sei, esse livro que você está, eu sei. Você acha estranho, tá, mas é outra coisa. Ele tinha um temor, né? E o Cabral manifestou isso muitas vezes. O Drummond, até para manifestar esses temores, era mais discreto ainda, era mais fechado, não é? O Drummond era uma figura impressionante porque ele conseguia manter o mesmo porte, a mesma serenidade, o mesmo estado poético, vamos dizer assim, o tempo todo, entendeu? O João Cabral tomava seus porres, tinha suas brigas meio escandalosas com a mulher, tinha uma vida, mas o Drummond não, sempre centrado, sempre inabalável. Meio escondido, né, Castanho? Oi? Meio escondido, né? Escondido, muito escondido, não é? E o Vinícius, na verdade, ficou como um desafio, não só para essa geração, porque é uma geração de ouro, essa geração Drummond, Bandeira, Vinícius, João Cabral, sim, tem umas distâncias, mas, enfim, Cecília, Jorge de Lima, Schmidt, Murilo Mendes. Cara, se a gente para pensar, esses poetas brasileiros do século XX, eles formam um conjunto de grandes poetas que pouquíssimos países devem ter, entendeu? É um tesouro do Brasil. É um grande tesouro ter tido essa geração e, o mais legal, de uma forma ou de outra, com problemas, eles terem convivido. Seja nos bares do Rio, seja através das cartas, seja através da polêmica literária, mas eles tinham uma sintonia entre eles. E não tem dúvida de que, nessa geração toda, Vinícius é o mais emblemático, porque foi o que viveu tudo de forma mais aberta. Nunca pretendeu esconder nada. Nunca pretendeu esconder nada. Isso bem o oposto de Drummond mesmo. Bem o oposto de Drummond. E, para você ter uma noção, quando eu terminei de escrever a minha biografia, O Poeta da Paixão, a editora, a Companhia das Letras, me disse: olha, não é uma biografia autorizada, mas se você quiser dar para alguém da família ler, pode ter alguém interessado, pode te ajudar com datas, com sobrenomes. Aí eu achei interessante. E aí foi escolhida a Suzana de Moraes, já falecida, que era uma mulher brilhante, uma grande artista, cineasta, a filha mais velha. E eu fui, deixei com a Suzana, e uma semana depois eu voltei para pegar o livro e para pegar os comentários dela. Ela abriu a porta com a cara feia e me disse: Castelo, você transformou meu pai num santo. E eu falei: Suzana, mas depois de tudo que eu conto nesse livro, que eu acho que eu conto demais, você não conta nem a metade da vida, da missa. Meu pai era muito mais escandaloso, não tem as orgias, não tem não sei o quê. Então, na intimidade, era tudo muito escancarado, inclusive para a família, entendeu? Naturalmente, as irmãs e o irmão mais velho tinham uma visão diferente. Depois que eu publiquei o livro, a irmã mais velha, Lígia, me ligou dizendo que ia me processar, porque eu tinha transformado o irmão dela num devasso, que o irmão dela só bebia socialmente e levava uma vida muito discreta. Ou seja, cada um vê a pessoa como quer, são 1000 facetas. O Vinícius, que tinha 1 milhão de facetas, né? As visões sobre ele, inclusive eu vi das mulheres, ex-mulheres, algumas muito ressentidas, algumas ainda muito apaixonadas,
Com ele não tinha meio termo. E isso era exposto, entendeu? Era fratura exposta. Ele foi um precursor do que se chama hoje de amor livre, né? Mas... ele foi. Inclusive, ele teve um namoro com essa onda, na época, hippie, né? Porque ele foi o 7º casamento dele foi com a Jessie, a atriz baiana que morava em Salvador, que era atriz, mãe de santo e hippie. E nessa época do casamento com a Jessie, com quem ele viveu 7 anos, eu acho 6 anos, ele andava só de bata, aquelas sandálias de pneu que se usava na época, deixou o cabelo crescer até aqui. Ele era um camaleão. Conforme o astral da mulher com quem estava, ele se transformava num novo Vinícius. E então ele tinha também, ao contrário do Drummond, que era um sujeito nesse sentido muito rígido, né? Como homem, muito duro, muito rígido, o Vinícius era um sujeito aberto a transformações, a mudanças. Não existia um Vinícius oficial. Tudo podia surgir dali, né? Essa era a grande diferença, me parece, entre os dois como homens. O Humberto Werneck, a gente conversando também para esse ciclo de debates, ele chegou a uma imagem bem interessante. Ele disse assim, que até por conta da quantidade de cartas que se tem disponível do Drummond, a gente dá para ver como a escrita, as cartas, a troca de correspondência significavam para o Drummond uma espécie de vida social que ele não tinha do lado de fora. A vida social dele era um pouco ali as cartas, por escrito. Perfeito isso. Nessas horas é que dá uma pena, né? Ter agora o e-mail, o WhatsApp, porque tudo se perde, né, cara? E não só se perde. Quando o Drummond senta para escrever uma carta para o Pedro Nava, por exemplo, tem toda uma reflexão, tem um pensamento, tem uma sensibilidade. Ele está tentando confessar alguma coisa ou exprimir alguma coisa. Tem um engajamento emocional naquilo. Hoje, e-mail e mensagem do WhatsApp, Instagram e Facebook não tem engajamento emocional nenhum. Tem rapidez, síntese e, com todo respeito, baboseira, né? Então, é uma pena, porque eu fico imaginando, às vezes, não existisse a internet, e ainda bem que ela existe, não estou reclamando, não, mas não existisse a internet, o que seriam as cartas do Milton Atum para o Mia Couto, né? Do Onjak para o Bernardo Carvalho, entendeu? Pô, seriam coisas riquíssimas. E eles, não sei se esses caras se dão ou não, se falam ou não, mas vários deles certamente se falam, mas hoje nessa bolha que é a internet, em que tudo desaparece. E nessa urgência de comunicação instantânea, né? Porque, como você falou, Drummond sentava para escrever uma carta, provavelmente passava horas ali respondendo cartas seguidas no dia. Hoje todo mundo quer receber a resposta ali na hora e as pessoas também querem responder logo para se livrar daquilo. Claro, a quantidade de mensagens que a gente recebe é muito maior, mas o tempo é cada vez menor para cada uma. Eu vejo por mim. Eu sou prolixo. Então, frequentemente eu passo mensagens, digamos, pelo WhatsApp, um pouco maiores do que a média das mensagens que as pessoas costumam passar. Meus áudios tendem a ser um pouco mais longos e chatos. Entendeu? E de vez em quando tem alguém dizendo, pô, mas você ainda não pegou o espírito do WhatsApp? Eu digo, gente, mas eu estou com um negócio na cabeça, que eu estou querendo
expressar, mas eu não sei muito bem, eu estou tentando dizer, não, o WhatsApp não é para isso, mas o WhatsApp não é para isso, e-mail não é para isso, o Instagram não é para isso, nada é para isso. E aí fica onde, né? Onde é que vai ter? Pois é, e aí não se escreve mais carta em papel. Eu tinha vontade, eu tenho esse plano ainda, de comprar bloquinhos, envelopes, anotar direito o endereço do correio e começar a mandar cartas de novo, prezado. Isso, Entendeu? Porque... E ali você vai parar de novo, entrar é questão de ritmo, de você entrar numa outra sintonia, mais reflexiva, para mais para pensar. Na carta você risca, você começa a escrever, joga fora, começa outra vez. Não é? Não é um texto literário, mas tem ali um trabalho de texto. Isso, exatamente. E tem a relação direta com a escrita, com o papel, com a palavra. O manuscrito também significa alguma coisa, né? Certamente, certamente. E a tendência na internet é você nem ler muito bem, reler o que você escreveu. E ainda tem esse diabo desses corretores automáticos que trocam tudo, você quer dizer uma coisa e diz outra, né? Mas tem essa tendência. Enfim, essa questão... Mas é coisa do nosso tempo, cara. Lentidão, reflexão, introspecção, intimidade, são coisas que estão presentes intensamente nessa correspondência dos escritores e são coisas que, infelizmente, hoje, como você falou, não sei onde estão. Provavelmente em lugar nenhum. Entendeu? A palavra para a carta hoje, provavelmente, em algum desses dispositivos, seria textão. Exatamente. Exatamente isso. Então, tudo isso, até com o avançar dos anos, vai tornando ainda mais preciosa não só toda essa imensa correspondência do Drummond, mas de outros escritores também, né? Eu sei que o Werneck está completamente envolvido e quase afogado no Drummond. Eu estou cada vez mais curioso para ler esse livro do Humberto. E é um grande projeto, e é um projeto que vai mexer nisso, nessas intimidades, nessa relação diferente com a escrita, nesse uso pessoal da palavra e não automático. Não é? Tudo isso que enriquece essa obra de correspondência e que hoje, eu insisto, me dá pelo menos o sentimento de que se perdeu. Não sei se completamente, acho que não, mas se perdeu bastante, infelizmente. O mundo ficou mais chato, mais raso, mais rápido, mais sintético. Tá. E isso tem consequências graves, porque a gente está falando, parece que é somente um detalhe de comunicação, uma nostalgia, mas perde-se a reflexão, perde-se aquela vivência do tempo de uma forma diferente também, né? É muito comum agora, por exemplo, as questões políticas que ainda se discutem nas redes sociais. Então, por exemplo, agora está todo mundo falando sobre a Palestina, Israel, não sei o quê, né? Inevitável, uma coisa horrível que está acontecendo lá, uma tragédia para a humanidade. Muito bem. Às vezes eu recebo artigos que me repassam e já muitas vezes acontece isso, certamente você também, todo mundo. Olha, estou te passando aqui esse artigo de fulano. É meio longo, mas, por favor, leia até o fim, porque vale a pena. O que esse pedido quer dizer? É que ele já sabe que, se não for dizer isso, a maioria das pessoas vai ler 10, 20 linhas e jogou fora. Parece que a reflexão maior, os artigos maiores, os pensamentos mais longos não cabem nesse ritmo. Então, não é uma questão de nostalgia, é uma questão... É um novo ritmo que se perdeu. E eu acredito que a tecnologia pode ser usada, sim, para reflexão. Pode, evidente, não há dúvida. Entendeu? Tem que haver uma disposição das pessoas. O problema também é as pessoas, que eu acho que a maioria se acomodou nessa linguagem rápida, sobretudo mais jovens, né?
foram formados nisso. Eles não têm culpa, na verdade, mas foram formados nessa coisa rápida e sintética e não percebem quanto tesouro estão jogando fora. Isso é duro. Então é bom pegar a correspondência do Drummond, por exemplo, e reler para ver que, olha, a palavra tem outros usos, ela desce a lugares que eu não imaginava, ela entra em abismos que não parece que entrava, mas entra. E se relaciona muito com a obra, né? A obra literária mesmo, né? Claro, porque sempre tem uma reflexão, não é? Sobre a obra. Não que o cara queira ser crítico de si mesmo, mas ele está sempre expondo dúvidas, está tratando de temas que, de alguma forma, ele também está tratando na sua ficção ou na sua poesia, não é? Ele está discutindo aspectos do mundo externo que, de uma forma ou de outra, também estarão presentes na sua escrita, não é? E então essa interação é muito grande e ler as cartas, eu penso, ilumina muito a leitura das obras, enriquece muito, 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 sabe? Eu acho que te ajuda mesmo a descer nos vãos, nas entrelinhas ali da escrita. E além do prazer que a leitura em si dá, né? Eu tenho muito prazer em ler correspondência, porque é como se você estivesse se metendo na conversa dos outros, na verdade é isso, né? Ouvindo intimidades que não foram contadas para você, mas que você está tendo a chance de ler, pensamentos que não foram passados para você, mas que você ganha de presente. Isso. E dá a ilusão da gente entrar em contato direto com o autor, né? Também faz lembrar, é isso, que os autores são sujeitos de carne e osso, que são pessoas imperfeitas, que são pessoas cheias de dúvidas, que são pessoas que cometem erros, que se arrependem, não se arrependem, porque hoje, você sabe também disso, a figura do escritor está muito glamourizada, né? O escritor é um astro, reverenciado, junto, plateias imensas se reúnem para ouvir fulano ou beltrano, filas imensas de autógrafos, e tudo bem, isso é justo, é bonito, mas tem um lado que não me agrada muito, que é o lado que encobre a humanidade desses caras, entendeu? Encobre a humanidade. Eu não me lembro qual foi o escritor, mas teve uma vez que eu fui a uma noite de autógrafos, era um grande escritor. E depois fiquei ali em torno, não sei o quê, e chegou uma hora, eu fui procurar um banheiro. E cheguei no banheiro, o cara estava no banheiro. E eu levei um choque. Não, porque a gente, eu não imaginava que o cara fosse ao banheiro. Claro que eu sabia que todo mundo vai ao banheiro, entendeu? Mas é que o escritor está cercado de tanta pompa, tanta luz, que essa coisa tão íntima, tão pequena, entendeu? Fazer um xixi, entendeu? Não, o grande não sei o que não faz xixi. E, no entanto, o grande não sei o que faz xixi, entendeu? Quer dizer, é muito bom desmascarar, tirar esse verniz, né? Que, inclusive, assusta os escritores mais novos, que acham sempre que não estão à altura do grande mestre, do fabuloso, extraordinário fulano de tal. Tudo bem, escreveu uma poesia maravilhosa, fabulosa, tá bom, vai lá. Mas, é um homem que, como eu, como você, que se a gente sentar numa mesa de bar, eu, você e ele vai contar histórias talvez nem nada favoráveis a ele mesmo, entendeu? Isso precisa ser mostrado, vivido, acabar com essa coisa com essa mitologia contemporânea
em torno da literatura, que eu acho que foi muito disseminada no século XX, né? Na segunda metade do século XX, e o escritor foi muito glamourizado, e muitas vezes a pessoa vai até numa noite de autógrafos, pega um livro, mas, na verdade, nem sabe direito quem é o escritor, não vai ler aquele livro, entendeu? É uma espécie mais assim, de ritual, parece que foi a missa. Isso, exatamente. Exatamente. Entendeu? É um compromisso, né? Então, as correspondências revelam esses vacilos, essas dúvidas, esses lados não muito favoráveis, mas muito bonitos, humanos. Pô. Né? Dúvidas. O que é que Vinícius e Drummond achavam ou poderiam achar dessa glamorização, hein, Castelo? Bom, certamente tinham posição oposta, né? O Vinícius adorava aparecer. Porque aí junta o homem Vinícius. O Vinícius era um homem sedutor, e era um homem, primeiro, insaciável em matéria de sexo e afeto e tal, e que queria sempre seduzir todas as mulheres e todo mundo. Ele queria também que os homens também babassem por ele, todo mundo. Entendeu? Ele vivia nesse barato, ele não podia passar em branco. Não é? Então, ali já estava, nessa experiência de vida poética, digamos assim, do Vinícius, uma semente desse mundo de glamour. Ele já vivia muito isso. O Drummond, ao contrário, a impressão que eu tenho, claro que o Werneck poderá falar muito melhor e outras pessoas, mas é que ele tinha uma certa aversão por isso. Ele fazia porque tinha que fazer, mas como vários escritores, entendeu? Que não fazem assim meio que empurrado pelos editores, mas aquilo incomoda, machuca, aquilo expõe coisas que eles não estão a fim de expor, entendeu? São pessoas mais discretas, mais tímidas. Né? Imagina o Drummond tendo que se expor por algumas horas numa situação dessa. Devia ser um tormento para ele. Né? Um tormento, certamente. E o Vinícius não. O Vinícius puxava sua garrafa de uísque com seu copo e queria que aquilo não acabasse. O Vinícius ia para festas que duravam 3 dias e noites, frequentemente, enquanto ele tinha forças, entendeu? O Vinícius não tinha... Era um cara que não tinha limites. Não tinha medida, né? Também. Bebida e limites, né? Ele queria viver tudo ao máximo, intensamente. E no Drummond, por exemplo, eu sinto, me dá a impressão, um certo, não sei se a palavra é essa, mas medo da vida, uma timidez mesmo, né? Está me faltando a palavra, tem uma outra palavra melhor, mas é isso, um recuo em relação à vida, um não querer se mostrar, não querer se aparecer muito, isso até incomodar. Uhum. Né? Então, nesse sentido, os dois estavam em pontos opostos, completamente opostos. Curioso. Mas conseguiam se admirar e se invejar até. Isso é que é bonito. Ainda que de forma discreta e tal, mas se invejavam, se admiravam. Conseguiam ver, pô, esse cara consegue fazer tudo isso que eu não consigo fazer, que coisa. Por que eu não faço e ele faz? Mas ele faz, pô. O que aqui a gente já viu, o que aqui os distanciavam de alguma forma. E o que aqui aproximava eles, em Castelo, principalmente na literatura? O que aqui a gente pode dizer que servia aí como uma coisa de atração entre Drummond e Vinícius? Olha, eu acho que o amor mesmo pela poesia e pela palavra. O Drummond, não é preciso dizer, deixou uma poesia
não só fantástica, mas impecável, né? Dá a impressão que cada palavra ele ficou um ano escolhendo e tirando e botando. O Vinícius era mais derramado, mas, por exemplo, pensa nos sonetos do Vinícius, o livro de sonetos. O livro de sonetos é uma beleza. E é um trabalho com detalhe, com a palavra burilada até o extremo. As baladas do Vinícius também são lindas e embora muitas escritas assim no impulso, porque o Vinícius escrevia muito por impulso, né? Motivado por acontecimentos, a morte do pai, uma cena que ele viu, alguma coisa, mas sempre depois retrabalhado. Então, esse prazer em trabalhar a palavra, esse gosto, né, pela palavra trabalhada, exata, une demais os dois. O que muita gente acha de certa forma, é verdade, é que em sua fase final o Vinícius relaxou um pouco nisso. Sabe? Sobretudo depois da fase hippie, lá com a Jessie, na Bahia, que ele começou a fazer livrinhos de mimeógrafo, porque queria ser amigo do pessoal da geração mimeógrafo, Cacaso, Ana Cristina César, não sei mais quem. E ele já era um senhor barbudo, de cabelo branco, de 50, 60 anos. Então. Mas ele tentava fazer isso. Ali na fase final, a relação dele com a palavra ficou mais frouxa. E o mesmo se diz, acho eu, e com razão, em relação à obra dele na música popular. A última grande parceria dele foi com o Toquinho. Com todo o respeito pelo Toquinho, que é um grande músico, enfim, e que foi uma figura muito importante na vida do Vinícius, inclusive esteve com ele na hora que ele morreu, foi quem o encontrou morto numa banheira e tudo. Com o Toquinho, ele fez uma música mais fácil. A música do Toquinho era mais fácil. E ele fazia letras mais fáceis, mais bobas, né? Ele teve ali, talvez dê para dizer, a sua decadência. No Drummond, espero que Humberto me ajude nisso na hora exata, mas eu, em princípio, não vejo assim, um momento de decadência. Não sei se o Werneck conseguiu descobrir isso. Eu não vejo. Eu vejo sempre... Você pode gostar mais de um livro, gostar menos de outro, não sei o quê, mas eu vejo mesmo uma certa solenidade na relação com a palavra. O Drummond nunca perdeu isso. O próprio João Cabral, na fase final, já não era tão grande poeta, mas não perdeu isso. Tinha uma relação de muito refinamento, de muito cuidado com a palavra. Eu acho que é sempre a paixão pela palavra, né? O que é a paixão pela palavra? É a tentativa, sempre impossível, derrotada, de expressar essa coisa maluca que nós vivemos, que nós somos, que nós nunca sabemos direito o que é, para onde vamos, de onde viemos, o que está acontecendo, né? Mas a palavra está sempre tentando dar nomes a isso, expressar isso, dar uma direção a isso, né? E é uma tentativa humana, porque é fracassada. Toda palavra é insuficiente, tem seus limites, mas é uma tentativa, né? Que os poetas fazem com grande inspiração, né? Com grande força interna, né? Com grande paixão. Vinícius deixou muita coisa manuscrita de versões preliminares de obras dele, porque o Drummond fez questão de não deixar isso como legado. Quando eu trabalhei
arquivo do Vinícius na Fundação Casa de Rui Barbosa, que é onde estava, eu suponho que ainda esteja, o tal do baú do Vinícius, é um acervo dele. Quando eu fui trabalhar lá, para a minha biografia, isso ainda início dos anos 90, para minha infelicidade, ainda não tinha sido organizado. O pessoal lá da equipe foi super generoso comigo, me ajudou no que pôde, mas, em resumo, me disse, Castelo, são esses gavetões aqui, essas sacolas aqui. E eu sentava no chão e começava a mexer naquilo. Eu consegui um tesouro lá. Estou vendo se está aqui. Não. Está na minha casa em Curitiba. Que são... Eu encontrei o esboço do roteiro lírico e sentimental do Rio de Janeiro, que era um livro de que o Vinícius falava durante muitos anos, que ele estava escrevendo, que ia ser o grande livro dele, sobre o Rio e não sei o quê. E nunca ninguém via esse livro. E aí, nesse baú, eu encontrei um esboço, dizia roteiro lírico e sentimental, roteiro esboço. E aí tinha lá a lista, como é que seriam os temas, os nomes dos poemas. E aí eu fui procurando no baú poemas que se encaixavam naqueles nomes. Por exemplo, Botafogo, porque era tudo muito em torno de bairro. Aí eu encontrava lá um poema solto, Botafogo, botei aqui. Fiz mais ou menos um jogo de encaixe, meio arbitrário, mas fiz. Claro que vários dos temas do roteiro ficaram vazios. Eu não encontrei poema correspondente. Aí conversei com o Luiz Schwartz, o editor da Companhia das Letras, que me disse, não, então você escreve pequenos textos, por exemplo, Bangu, sei lá, não tem nenhum poema da relação de Vinícius sobre Bangu, você pesquisa que relação Vinícius teve com Bangu e faz um texto de 5, 10 linhas falando disso. E eu fiz. Para cada bairro que faltava, lugar do Rio que faltava, eu fiz um texto explicando como é que era a relação. E fiz uma apresentação. E isso foi publicado pela companhia, acho que em 92 ou 93, Roteiro Lírico e Sentimental do Rio de Janeiro, que é um livro lindo, que depois a companhia não reeditou, nem sei por quê, porque eu acho, não é pelo meu trabalho, não, porque é uma coisa que merecia estar reeditada e estar circulando, entendeu? Eu devo ter errado muito, deve ter tido muita coisa ali que estava na minha mão e eu não vi, certamente. Mas, independente disso, eu tentei montar e consegui montar ali um esboço de livro, que resultou num livro, um livro meio... em que eu tive a ousadia de colocar textos meus num livro do Vinícius, mas, evidentemente, não são poemas, né? São textos explicativos. E, inclusive, a edição da companhia é muito bonita. Agora, tinha outras coisas. Por exemplo, eu encontrei um romance do Vinícius chamado Polichinelo. Tinha 2 ou 3 versões desse romance. Aí é aquela coisa pessoal. Eu li. Não gostei, achei muito chato, muito. Aquilo não chegava em lugar nenhum. Aí contei para o Luiz, falei, olha, tem isso lá. O que você achou? Eu falei, então não deixa para lá. Ficou lá. Pode ser que amanhã chegue lá um garoto, menos cego do que eu, tomara, leia e diga, não, isso aqui é fantástico, aquele burro do Zé Castelo que não conseguiu ver nada. Pegue e edite. Entendeu? Tomara. Porque vai ver que tem esse risco, né? Porque eu fui ali pelo meu faro só. Entendeu? Mas você vê que o Vinícius não tinha preocupação de separar essas coisas que ia deixar, né? Como o Drummond teve. Não tinha. Tanto que o que foi entregue pela família lá era uma maçaroca, era uma confusão, porque tinha tudo misturado. Eu tinha que ficar catando, entendeu? Era muito confuso o material. Acho que dá a impressão que ele foi jogando em fundo de gaveta, e quando ele morreu, alguém da família foi lá, juntou tudo em caixas e entregou para a Fundação Casa de Rui Barbosa. Foi alguma coisa assim.
Ele não se preocupou com nenhum legado e tampouco a família. A verdade é essa. A família entregou do jeito que estava. Porque, enfim, cada um fez o que pode. E cartas, você viu nesse baú? Tinha muitas cartas, muitas. Mas, veja só, a maior parte das cartas eram cartas muito breves. Tinha muito cartão postal. Na época se passava cartão postal. Tinha muito cartão postal que ele recebia, no caso, que era a correspondência que ele recebia, né? Era que ele guardou. Tinha algumas coisas que ele escreveu e não mandou, mas era pouca coisa. O grosso ali era de coisa. Então, tinha escritores importantes. Tinha os grandes poetas brasileiros da geração dele, aí tinha o Neruda, enfim, poetas italianos, franceses, com quem ele conviveu. Mas, no geral, eram coisas rápidas, não eram. Eu encontrei, sim, cartas muito longas da juventude dele. Por exemplo, da relação dele de amizade com Otávio de Faria, o romancista da tragédia burguesa. Cartas longuíssimas do Otávio para ele e textos dele falando com o Otávio, não sei se ele não mandou, se era rascunho, enfim, aí sim, páginas e páginas e páginas. Quando ele era menino, ele devia estar ali com 17 anos, com 18 anos, ao contrário, infelizmente, dos nossos meninos de hoje, que dá vontade de dar umas palmadas neles, mas, porra, não escrevem nada. Não, tem as exceções, graças a Deus. Mas eles ali, meninos, escrevendo cartas de 30 páginas, de 20 páginas. É incrível. Passou mais de um dia escrevendo essa carta. Não, releu, pensou, e temas muito pessoais, cartas assim, discutindo a amizade entre os dois, que levava a reflexões sobre o que é a amizade, para que servem os amigos. Coisas fundamentais da gente pensar, é que a gente, na pressa, não pensa, mas eu considero os amigos preciosos e acho que essas reflexões são uma preciosidade. Pensando ali do jeito deles, aos 17, 18 anos, claro, com a cabeça de meninos pensando isso, mas pensando. Pensando, se esforçando, tentando chegar à conclusão, se cobrando de coisas, entendeu? É muito bonito ver isso. Muito bonito. E isso é interessante, Castelo. Isso é interessante porque essa sua menção nos leva também às cartas de Drummond, que era uma forma dele nutrir a amizade pelos amigos, né? Ele exprimia a amizade principalmente por ali. Porque hoje, por exemplo, pensar em mim um pouquinho de egotrip. Por exemplo, eu tenho amigos, poucos, mas enfim, que são muito meus amigos, com quem eu troco mensagens, em geral no WhatsApp, o dia inteiro. Entendeu? Acabei de acordar, dormiu bem? Ih, não consegui dormir, tive que tomar calmante, que merda, não sei o quê. Aí passa. Hoje tem que não sei aonde, mas que saco essas miudezas do mundo, que coisa insuportável. Você está com muita miudeza para fazer? Não é insuportável fazer miudeza? É insuportável fazer miudeza. Tá, entendeu? Então, não tem uma continuidade, mas eu consigo ter com eles, dentro da fragmentação que é a internet, uma fluência e uma intimidade. Ainda que seja uma intimidade que passa pelos temas e some. Mas tem.
Entendeu? Tipo, briguei com a minha mulher e a coisa está feia. Entendeu? Isso, de repente, às 9 da manhã, você recebe essa mensagem. Entendeu? Quer dizer, tem uma intimidade. Agora, nas cartas era diferente. Porque na tecnologia de hoje, você até pode exercitar, como eu tento exercitar com alguns amigos, essa intimidade através do que nós dispomos, que é a internet. Mas é uma intimidade fragmentada. Tanto que sempre chega o momento, precisamos uma hora dessas conversar por telefone, né? Aí marcamos dia, horário e temos uma conversa de 3 horas e meia. Tá bom. Mas aí é ótimo. Aí é a hora que as coisas se encaixam. Entendeu? Agora, na carta, não. Carta, não. Você você escreve uma frase, você pode riscar, você pode jogar fora o papel e começar outra vez. Você pode escrever uma coisa no parágrafo seguinte, dizer, mas pensando bem, isso que eu disse é uma besteira por causa disso, por causa daquilo. Né? Então, ela propicia muito mais uma reflexão. E, embora não tenha o diálogo tão rápido, porque a carta demora a chegar a resposta, não sei o quê, mas tem o diálogo. Quando o cara vai te responder a carta, estou pensando nas cartas da Clarice, por exemplo. As cartas da Clarice também são uma bandeira disso. Tem cartas chatíssimas, em que ela fica discutindo com as irmãs modelo de vestido e não sei o quê, ou falando mal do marido, ou dizendo que o coquetel que ela foi estava horrível, porque os salgadinhos, não sei o quê. Cartas ridículas, que você fica arrasado da Clarice Lispector ter escrito aquilo, pelo amor de Deus. Mas tem cartas que ela desce fundo. E que tem a resposta, e tem de novo a réplica dela. E é muito bonito ver isso, né? A carta propicia. Já que você não pode estar pessoalmente, e não pode nunca, né? Estar pessoalmente com os amigos o tempo todo, porque não existe isso, não vai, só se você morasse com todos os seus amigos. Entendeu? Já que você não pode isso, então a carta possibilita esse aprofundamento, que o Vinícius, é bom insistir, substituía muito pela mesa de bar. Era ali que ele queria, o negócio dele era falar, não era escrever, era falar. Por isso essa carta que você descobriu de 20 páginas aí foi uma raridade, né? Eu descobri mais de uma, do Otávio de Faria, de outros escritores, agora é que está me escapando o nome, desses escritores mais jovens, que alguns nem escritores, que foram colegas da universidade do Vinícius, e é que com o Otávio ele tinha uma relação muito íntima. O Otávio era 3, 4 anos mais velho que ele, mas eles tinham uma relação muito íntima. Chegava-se a especular que talvez houvesse uma paixão enrustida ali. Pode ser, pode não ser, nunca se vai saber. Mas que tem um clima ali de intensidade entre os dois, tem, entendeu? De entrega. Um abrir o coração para o outro de uma forma muito direta, que é uma coisa também que hoje se torna mais difícil, porque na rapidez da internet não dá tempo de abrir o coração. Você abre o coração, já te engoliram, pô. Entendeu? E também na internet, com a rapidez, a chance de você ser mal compreendido é muito maior. Entendeu? Se você diz pô, que tristeza essa morte dos palestinos, já vai alguém dizer o que é? Você é a favor da destruição de Israel? Porque as pessoas chegam à conclusão rápida, né? Sobre qualquer tema. Isso. Né? E adoram esse... Oi? E adoram essa contraposição, essa briga. Exatamente, entendeu? Então você fala uma coisa, chega-se logo à conclusão contrária, não dá nem tempo de você se explicar ou de continuar o seu raciocínio. Entendeu? Que tristeza ver todas essas crianças da Palestina morrendo e que tristeza ver todos esses garotos que estão à frente do exército de Israel e que vão entrar em Gaza e morrer.
porque não vão saber lutar dentro daqueles túneis do Ramais, entendeu? É um monte de menino de 18, 19 anos que não sabem nem direito o que estão vivendo e estão sendo mandados para morrer e vão ficar como heróis da pátria. É muito triste isso, entendeu? Mas aí isso você tem que explicar. Tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. E na rapidez da internet não dá tempo. Se você fala A, já é A. Não dá tempo de você fragmentar e desdobrar o raciocínio. Na carta dá. Então, essa é a minha saudade. Eu vou voltar a escrever carta agora, assim, conversa com você. É bom, é bom. Você está me... Vamos puxar um movimento. Vamos puxar um movimento puxar um movimento, volta das cartas. Isso aí. Não é, pô? É tão bonito. É. José Castelo, a gente está chegando ao final do nosso papo aqui. Queria te agradecer mais uma vez pela sua participação. Uma honra ter você por aqui, viu? Pô, eu que agradeço, cara. E dê um grande abraço no nosso mestre Afonso. Cadê ele? Está escondido aí atrás de alguma porta? Não? Ele vai ver depois. Provavelmente ele vai ver só depois. Bom, então a gente está... Muito obrigado pelas suas perguntas, pela sua paciência, pelo seu tempo. Eu que agradeço pelo seu tempo, José Castelo. A gente está terminando mais uma edição aqui do Ciclo de Debates, a obra epistolar de Drummond, que é uma iniciativa do SESC São Paulo para o Flitabira 2023. José Castelo, valeu demais, muito obrigado e até uma próxima. Até a próxima. Valeu. Abraço. Abraço.